Bom dia, gente. Como vocês podem ver aqui, eu estou no meu banheiro gravando esse vídeo para vocês. Eu quero passar a realidade total, sabe? E hoje, por volta 3h30, acho que era 3h30, assim, 3h27, alguma coisa. Eu me acordei com vontade enorme de chorar, com a, tipo, com vontade, sei lá, enorme de estar triste. E eu hoje tá um dia maravilhoso, um começo de semana lindo. Voltei aqui, o celular tinha caído, daí eu tive que fazer esse pequeno corte. Então, como eu falei, o dia tá maravilhoso, o dia tá lindo, uma ótima segunda-feira. Só que, na verdade, hoje eu tô um pouco para baixo. Eu acho que é porque eu sou humano, sabe? Isso é normal. Eu não quero vir aqui na internet aqui e igual muitos, só mostrar coisas boas, só mostrar positividade, e sendo que a gente é ser humano e a gente passa por esses dias. E hoje, pra mim, tá sendo esse dia horrível. Esse dia que eu tô com vontade de chorar, que eu tô gravando aqui no meu banheiro aqui, porque eu quero ficar longe, não quero que meus filhos vejam chorando, não quero que a minha esposa me veja chorando, mas a gente não pode todo o tempo estar forte perto deles, sabe? A gente tem que ter um tempo pra gente. De repente a gente pareça forte em todo o tempo, mas a verdade não é essa. Então, por isso que eu tô aqui no meu banheiro aqui, sentado na minha privada aqui, pensando um pouco e com vontade enorme de chorar, sabe? Pensando que eu já tenho mais de 5 anos, eu sei que é um projeto, mas eu tenho mais de 5 anos que eu estou em recuperação, que eu tô mais de 5 anos que eu não jogo bola, que eu não pratico meu karatê, que já era até para mim estar formado ter faixa preta, mas tudo bem. Eu tô mais de 5 anos sem pegar no volante, sem dirigir, sem andar de moto, entendeu? Eu tô mais de 5 anos que eu não brinco assim de correr com meus filhos. Graças a Deus eu tô sem muleta e eu brinco com outras coisas com meus filhos, mas tipo, o básico, correr, eu não consigo ainda. Mas eu entendo isso, é um processo e tudo vai melhorar. Mas só que daí eu fico pensando por que isso veio acontecer comigo, entendeu? Por que esconderam a minha paternidade? Para quem não sabe, eu só estou em recuperação assim porque entre aspas, esconderam a minha paternidade. Eu fui, começou a me dar crises epiléticas. Eu fui internado várias vezes. Eu voltava para casa, só tomava medicamento, mas teve uma vez que me deu uma crise tão forte, sabe? Que eu fui pro hospital e acabei ficando em coma, fiquei lá em coma 14 dias. Depois do coma fiquei mais alguns dias no isolamento. Eu sei que o total que eu fiquei no hospital, eu fiquei 1 mês e meio no hospital, entendeu? Isso ninguém vê,
entendeu? Mas tudo bem também, ninguém é obrigado a saber das suas lutas, ninguém, só Deus. Mas a gente fica triste porque, de repente, a gente a gente é ser humano, a gente queria fazer as coisas que a gente fazia e veio o processo, é, enfim, a gente acaba ficando triste. Eu estou me segurando aqui para não chorar, porque hoje está sendo um osso para mim, de verdade. A gente, sei lá, conversa com as pessoas, até mesmo as pessoas que como é que eu posso falar, que tá ao seu redor, e as pessoas acabam te tratando mal, não reconhece certas coisas que você faz com dificuldade, e você acaba fazendo, entendeu? E isso acaba entristecendo a gente, porque as pessoas não reconhecem e te tratam mal, e já tem esse tempo todo aí que tipo, que eu tô em recuperação, é, tipo, os médicos nunca acham nada por causa do meu problema, por isso que eu falo que é uma coisa psicológica, entendeu? Antes disso tudo, eu perdi a minha irmã, entendeu? E depois eu perdi um irmão meu que eu achava que era primo, que eu não pude fazer um teste de medula mais de boa, porque eu tinha só 9 anos, então não tinha muito o que fazer. Mas aí, anos depois, eu fico sabendo que eu era total compatível a ele e eu poderia fazer essa, esse transplante para ele. Tipo, meio que ajudar a ele a ficar vivo, entendeu? Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus permitiu que, sei lá, Deus quis levar ele e eu não pude fazer nada, eu não pude ajudar minha irmã, que isso me dói até hoje, eu não pude ajudar meu pai, que me criou, que faleceu há uns 2 anos, entendeu? Então, essas coisas vêm acumulando na gente e a gente, todo tempo, a gente tem que fingir, ou acho que fingir a palavra que tá forte, só que a gente não tá forte, entendeu? A gente só tá vivendo. Ainda mais a gente que cria a família, a gente tem que estar forte, mostrar que está forte para o filho, para a esposa. Mas a verdade é essa, que tem hora que dá vontade de chorar. Tem hora que dá vontade de, sei lá, a gente é humano, sei lá, só eu não tenho vontade de desistir de nada. Mas eu tenho vontade de chorar, de até às vezes de, sei lá, não vou nem falar. Mas, mas esses sentimentos é porque a gente é carne, a gente é humano. E a única coisa positiva que eu acho que eu posso dizer é que Deus ele deixou uma promessa pra gente que tudo ia terminar bem, independente das suas condições, independente do que você esteja passando.
mas tudo vai terminar bem. Então é isso que eu carrego pra mim, sabe? É, pode estar difícil, pode ter momentos de choro, pode ter momentos que o tempo tá nublado, tá tudo escuro pra você, mas a certeza que eu tenho é que tudo vai terminar bem, porque é, ele não é homem que, que mente. Então eu tenho certeza, Deus ele permitiu eu estar aqui, Deus ele permitiu eu passar pelo como estar vivo. Então eu tenho certeza que tudo vai terminar bem, cara. O que, apesar das dificuldades, apesar das coisas que tá que de ruim, falando assim, que tá acontecendo na minha vida, mas muitas coisas boas estão acontecendo. E uma delas, acho que isso supera todas, foi a permissão dele de eu estar vivo, de me casar, de me dar uma chance novamente de construir uma família. Alguns falam que eu sou até maluco, louco de ter essa quantidade de filhos que eu tenho, mas eu fico feliz porque foi Deus que permitiu eu ter minha família novamente, ter meus dois filhos que eu amo demais, igualmente um outro. Acho que não tem escolha quando a gente fala em filhos, amor em filhos. É, eu posso estar assim vivendo com os dois meus filhos aqui na minha casa, o Noah e o Lohan, mas tá, o Adriel, Mikael, a Hannah e o Arthur, que está mais longe e tem um tempo que eu não vejo ele por causa da distância, por causa do meu tratamento. A saudade é demais, sabe? Só eu e Deus sabemos. Mas eu creio, isso tudo foi por causa de escolhas ruins que eu fiz. Infelizmente, eu estava curtindo o meu momento e acabei que, né, fazendo filhos, e onde poderia ser uma coisa que, de repente, um casamento, o que eu fiz? Só vi, enxerguei só o meu lado e não vi o lado deles. E hoje eu sinto falta e talvez não, eu creio que eles sentem também. E é isso, a vida é assim. Infelizmente, a gente tem, a gente tem escolhas. Ou a gente faz escolhas boas, ou a gente faz escolhas ruins. E sobre eles, eu acabei fazendo escolhas ruins, mas eu estou buscando todos os dias coisas boas, me construindo, sabe, dia após dia, para mim, um dia ter os meus filhos falando que tem orgulho de mim, sabe? Porque eu, até alguns anos atrás, eu não era um bom pai. A verdade é essa, entendeu? A verdade é que a gente tem que reconhecer nossos erros. E é isso, cara. É isso que é esse homem. Então, é reconhecer e melhorar naquilo que a gente errou, entendeu? E eu sinto muita falta do Arthur, porque eu tenho mais tempo longe dele. É o meu filho, assim, que eu acho que mais parece fisicamente comigo, ou até mente, até em gênero, não sei.
Ele no total, sabe? Ele parece muito comigo. É, tem um Adel, que é o meu primogênito, é, que, cara, tem o Mikael, tem a Hannah. A Hannah é a única mulher que eu tenho, minha filha, e assim, eu creio assim que são amores diferentes. Não sei se vocês estão entendendo, mas são iguais, entendeu? O Adel é porque, sei lá, ele é o primogênito, então tem o amor de, sei lá, de ser o primeiro, não sei, eu tenho até o nome dele aqui. Tem o Mikael, que ele é o segundo, e ele também tem um gênero um pouco parecido com o meu, mas ele é amoroso o tempo todo, e chega até ser até chato. É, tem a Hannah, que é minha terceira, que é a única menina, que era o meu sonho. Acho que todo sonho de um pai, sei lá, talvez é ter um homem, mas o meu sonho era ter uma menina e eu consegui realizar esse sonho. E tem o Arthur, que é o meu quarto, é, e eu fui um pouco mais longe, eu fui em Petrópolis, é, é o filho que eu sinto mais falta. Mas enfim, tem o Noah, que ele foi um, assim, um presente de Deus. Todos eles foram, mas assim, eu falo que foi assim porque, assim, é, ele foi feito depois do meu coma, depois da minha passagem no hospital, e eu até falo com minha esposa, eu acredito assim que, assim, eu não acredito em encarnação, nada contra quem acredita, nada contra, mas a minha esposa, ela engravidou, ela, alguns anos atrás, ela foi desenganada que ela não poderia ter filho. Ela engravidou, teve que fazer uma cerclagem, eu não sei falar direito sobre isso, mas enfim, ela acabou perdendo o meu filho. O primeiro ia ser chamado Noah também, dela. E daí a gente perdeu o filho, isso ninguém, acho que ninguém sabe. E depois que a gente casou, aconteceu, assim, depois que a gente casou mesmo, no papel, tudo direitinho, se acertamos nossas vidas perante Deus, é, ele enviou uma outra criança, um outro, eu não creio que seja o outro, eu creio que seja o mesmo que, que Deus permitiu ir. Eu até brinco com ela que esse Noah agora, ele veio na barriga da mãe dele só para provar para ela que ela era capaz de engravidar. Foi que praticamente que Deus fez com ela, entendeu? É o que eu creio, tá? E vou continuar crendo nisso, porque é melhor do que pensar em outras coisas. Aí ele veio na barriga dela, voltou pro céu de novo e, e veio na hora, no tempo certo, no tempo de Deus. E hoje ele vai fazer 3 anos, agora em dezembro. E o Noah, ele é um menino, assim, é porque eu tô todo dia com ele também, mas ele é um menino especial, sabe?
assim como os outros. Fica até esquisito falar de um e não falar, e talvez não falei dos outros, mas eles são iguais. Mas o Noah, por eu estar vivendo assim com ele e ter acertado minha vida com a mãe dele e ter me casado, essas coisas, o Noah, ah, ele é demais, de verdade. E eu falo também, brinco com a minha esposa, Deus que quis tanto te provar, daí ele mandou outra bênção, que foi o Lohan. E o Lohan, ele vai fazer 1 ano e ele é um menino, cara, que tira muita risada da gente. Então, é isso. A gente, não é todo dia que a gente tá bem. Não é todo dia que a gente tá positivo. Não é, não é. Entendeu? Se eu posso falar alguma coisa, talvez, sei lá, de positividade, é o que eu tô levando pra mim. Cara, só creia, só continue caminhando. Momentos ruins vão ter, momentos de choros vai ter, momento, sei lá, vão ter. Só se lembra de uma coisa, que Deus ele fez uma promessa para ele, que tudo irá terminar bem. E vai terminar bem. Meu nome é Rony, hoje é o dia 39, é um dia que eu não estou tão positivo assim, é um dia que eu tô falando o outro lado da minha vida, a realidade, sabe? E é um dia que eu tô falando pra vocês que eu acordei 3 e pouquinho da manhã, com vontade enorme de chorar, lembrando de algumas coisas, triste, para baixo, mas nunca pensei em desistir. Se eu tô aqui, é porque Deus permitiu eu estar aqui, e é isso, cara. É isso que importa. Independente da minha tristeza, independente do meu choro, Deus, ele tá o tempo todo comigo. Ele tá o tempo todo com você. E é isso, cara. Só continue. Porque a caminhada é longa, é dura, mas você vai chegar. Hoje, hoje não. O que eu ia falar é somente viverei